Olá, ora cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Olga Tokarczuk, que é uma escritora nascida em Suleszów, uma pequena cidade da Polónia, no ano de 1962, e que recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 2018, que foi concedido em 2019, juntamente com o Daciano. Olga Navoia Tokarczuk nasceu em Suleszów, uma pequena cidade polaca, no dia 29 de janeiro de 1962. É a filha mais velha de um casal de professores que teve duas filhas. Anos depois de nascer, os seus pais tinham ido para um local que era conhecido pelos territórios recuperados e que, portanto, tinham ficado a fazer parte da Polónia após a Segunda Guerra Mundial. Os seus pais trabalhavam no que se chamava a Universidade do Povo, um local destinado ao ensino de pessoas do campo e de pequenas cidades. Olga passou uma boa parte do seu tempo de infância acompanhando os pais lá na universidade. Ela ia às aulas com eles e também aos ensaios do grupo coral e de dança que eram, portanto, ministrados por outros professores. Participava lá em espetáculos, em passeios, em assembleias, portanto, vivia praticamente quase lá na universidade com os pais. E foi por isso uma criança bastante livre, e esse facto tornou-a muito curiosa sobre todo o mundo, tudo o que a envolvia. O local, lá onde ela residia, era rodeado assim, pela natureza. Então a menina aproveitava para fazer longas caminhadas, visitar os lagos, os parques da região, bem como desvendar paisagens desconhecidas. Ela costumava ir até às margens do Oder, que era o grande rio que atravessa o território polaco, ia lá contemplar a sua grandiosidade e beleza do rio. Ele até diz, já escreveu, que se considerava uma filha do Oder. Ora, ela, desde pequena, que Tokarczuk era portanto, uma observadora das pessoas, observadora dos animais, da vida ao seu redor. Característica essa que a acompanhou sempre, até hoje. Olga e a irmã costumavam ir passar férias com os avós maternos, que viviam numa localidade lá no centro da Polónia. A casa ficava numa região campestre e as meninas aproveitavam então para tomar banho nos rios, para colher cogumelos e como era de esperar, a Olga aproveitava também para poder ler livros que, que pedia emprestados lá na biblioteca local. Que biblioteca é essa? Que contava com muitos livros, muitos clássicos. Os avós contavam-lhe histórias do passado da região e ela também se perdia a observar as fotografias antigas e objetos antigos, históricos, que ela encontrava lá na casa não só dos avós, como também de uma tia, e ela adorava ver aquelas coisas velhas, antigas, aquelas fotografias dos avós, da família antiga. Essas lembranças, né, que ela nunca mais esqueceu, ela veio depois a eternizá-las num livro que veio a escrever mais tarde e que se chamou Outrora e Outros Tempos, mas que falaremos depois. Então, ainda na infância, a Olga Tokarczuk e a sua família mudaram-se depois mais para o sul da Polónia, onde os pais tiveram uma oferta de trabalho como professores
para irem lecionar numa escola regular. Olga cresceu sempre à volta dos livros e também dos livros da biblioteca lá da escola onde os pais trabalhavam, porque o pai era o responsável, era o bibliotecário lá da escola. E ela deu conta do poder grandioso da leitura, que ia para além do simples prazer de ler, porque a leitura permite-nos conhecer e experimentar mundos, mundos que nós provavelmente nunca iremos conseguir visitar e conhecer na vida, portanto, conhecer locais e situações que nós nunca poderíamos nunca conhecer com os nossos próprios olhos. Então ela lia livros de toda a espécie, inclusivamente livros de arte, até enciclopédias, adorava ler enciclopédias, porque ela considerava que realmente as enciclopédias eram assim, uns livros, constelação, um processo que ela viria depois a usar nas suas obras. Ela teve uma forte paixão pela ficção, e especialmente pela mitologia. E então ela dedicava muito tempo à leitura e a interpretar as narrativas daquilo que lia. Ela gostava muito de ler fábulas, contos de fadas, interessou-se muito pelos contos de fadas, não só lá da Polónia, mas de várias culturas. Nos últimos anos, no final da sua formação primária, ela começou então a desenvolver um apreço pelas ciências. Interessou-se pela astronomia, interessou-se pela física e mergulhou nos livros de ficção científica. Ela adorou livros, não só no princípio dos livros dos autores russos que escreviam ficção científica, mas depois, mais tarde, quando o comunismo caiu e começaram a entrar livros de outras culturas, ela interessou-se pelos grandes escritores da ficção científica, como o Philip Dick e outros. Portanto, aqueles livros de ficção científica estimulavam a sua imaginação. Ela adorava aquela fantasia da ficção científica. Nos últimos anos, lá da instrução básica, ela começou a desenvolver, portanto, o apreço pelas ciências, como já disse, e ficou fascinada pela biologia. Ela chegou mesmo a pensar, quando fosse para a universidade, ia estudar biologia. Quando ela tinha 12 anos, começou a escrever o seu primeiro romance, que nunca veio a terminar, que era sobre uma história de uma família de bruxos nómadas, em que tanto o senhor como a senhora, os filhos, faziam magias, portanto, tudo aquilo inspirado lá nos livros de ficção científica que ela lia. Ela estava fascinada inteiramente por criar inventar, imaginar um mundo novo portanto, não completou esse livro, mas foi escrevendo pequenas histórias sobre essas suas percepções, e algumas dessas histórias já foram publicadas numa revista literária, uma revista mais juvenil, e ela ficou muito orgulhosa de ter conseguido, com tão novinha, começar a publicar. No ano de 1980, ela foi então para Varsóvia para frequentar a universidade e matriculou-se em psicologia. Nessa altura era um período de grande agitação social. Lembram-se que foi no tempo em que houve aquelas greves, muitas greves, com a história do Lech Walesa, e que se revoltaram. Houve uma grande repressão depois das tropas comunistas sobre a população. Fecharam, muitas universidades acabaram por fechar. Havia toques de recolher, a cidade cheia, toda patrulhada por soldados, e ela sentiu-se lá muito mal. Então ela inscreveu-se como voluntária, ajudava os doentes, os feridos, e sentiu-se muito incomodada, portanto, por aquela crise política e social. E foi, de facto, uma época que a marcou muito, e que essas marcas ficaram nela e vieram-se depois a refletir na sua escrita.
Então, por causa desse contacto com essas pessoas que passavam dificuldades, ela começou a aprofundar mais os seus estudos de psicologia e começou-se a dedicar especialmente à psicanálise, àquela parte mais psicanalítica. E decidiu especializar-se em psicologia clínica quando andava no terceiro ano da faculdade. Depois essa área ampliou ainda mais, então, a sua percepção sobre as diferentes formas que podíamos ter de ver o mundo e de ver o pensamento das pessoas e da maneira como que as pessoas poderiam coexistir e viver umas com as outras. Depois, então, de completar o curso em Psicologia, ela publicou o seu primeiro livro, no ano de 1989, que era uma coletânea de poemas que se chamaria em português, poderia ser traduzida com o nome de Cidades no Espelho. Mas ela nunca gostou muito de poesia, nunca escreveu muitos poemas, não era o seu género preferido. Nessa altura ela deixou Varsóvia, que, como já disse, ela não gostou de nada de lá viver, e mudou-se para uma cidade chamada Valbrzik, que era na Baixa Silésia, e para onde ela foi então, trabalhar em psiquiatria. Casou-se nessa altura, teve um filho, voltou a escrever, mas algum tempo depois ela teve um esgotamento devido ao excesso de trabalho, aquilo que agora se chama um burnout. E então ela decidiu passar uma temporada em Londres. Depois de lá estar uns meses em Londres, ela voltou, então, portanto, cheia de energia, cheia de inspiração, já com uns manuscritos na gaveta, e começou, de facto, a escrever. Ela trouxe lá ideias, livros e ideias sobre o feminismo, e começou-se a entusiasmar também com essa ideia com essas ideias feministas, e não só, e também sobre outros temas que depois realmente lhe deram tema e assunto para livros. Um ano mais tarde, então dela ter voltado, saiu o seu primeiro romance, que se traduziria eventualmente para português com o título A Viagem do Povo Livre, ou do Povo do Livre, e que saiu no ano de 1993. Essa era uma época de grandes mudanças, foi na altura em que, portanto, a Polónia se tornou independente, livre do RSS, a economia capitalista começou a tomar o lugar da economia socialista, as grandes editoras estatais acabaram todas por falir, e então aquelas pequeninas editoras, maior parte delas clandestinas, durante o tempo do comunismo, essas então ressurgiram, cresceram e começaram, num primeiro momento, a dedicar-se à tradução de livros estrangeiros, portanto, de livros do inglês para o polaco, que até aí eram proibidos, né? E então, por causa disso, a Olga teve uma grande dificuldade em encontrar uma editora para editar esse seu livro. Porque quem ia, com aquela crise, não é? Arriscar em autores novos, desconhecidos. Finalmente lá conseguiu que uma pequena editora lhe editasse o romance, e não é que esse romance veio a ser galardoado pela Associação Polaca de Editores de Livros, que lhe concedeu o prémio de melhor livro de estreia. Isso foi bom para ela, não é? E permitiu-lhe que, a partir daí, não tivesse dificuldade nenhuma em encontrar editoras para publicar os seus livros seguintes. Eram as próprias editoras que começaram a convidá-la para lá editar. Então, ela editou a seguir o tal livro, com aquelas recordações do tempo de infância em que ela viveu lá na casa dos avós, das férias, e que está traduzido em português, e que se chama, em português, Outrora e Outros Tempos. Foi, portanto, o primeiro romance da Olga Tokarczuk. Este romance teve um grande sucesso e foi selecionado para concorrer ao prémio Nick, que era o grande, o mais importante prémio literário lá da Polónia.
Então, de facto, este sucesso dos seus primeiros livros, ela começou a pensar em realmente deixar tudo e tornar-se escritora de profissão. Ela contou depois no discurso do Nobel, quando foi proferir, não é? Quando, lá a Estocolmo, que teve muita dificuldade em que, pela primeira vez, escrever no seu currículo profissão, escritora. Mas pronto, depois habitou-se à ideia. Ora bem, algum tempo depois, pouco depois, ela comprou uma casa num vale situado, um fértil vale, que se chamava o Klodsko, que era um vale circundado pela natureza, pelas florestas. E aí ela começou a aprofundar o seu interesse mais pela ecologia. E este local veio a inspirar e a servir como até de cenário para alguma das suas obras mais aclamadas, de que iremos falar depois. A primeira delas foi esta, que está editada em Portugal e que é Casa de Dia, Casa de Noite. Foi editada em 1998 e que foi um romance que veio influenciar, de facto, as suas obras posteriores e que marca, de facto, o seu estilo. Foi um romance muito aclamado, que venceu o prémio Günter Grass e o tal prémio Nick, o tal prémio muito importante lá da Polónia, e que também foi finalista do Prémio Literário Internacional Impact de Dublin. As características mais marcantes deste livro está a tentativa das personagens de criarem raízes nos lugares em que estavam fixados e como isso era conflituoso, porque nós temos dentro de nós uma ambiguidade, ao mesmo tempo que procuramos segurança, estabilidade, também temos uma enorme curiosidade sobre o mundo, sobre conhecer novas coisas. E então, esta contradição que está dentro de nós está muito espelhada neste livro, que é um livro assim, dos tais livros constelação, como ela veio a definir este seu género de obras. Portanto, que são assim como muito pequeninas histórias, mas que no fundo todas se entrelaçam um bocado. É como que é uma constelação de estrelas, um céu variado, mas que acabam todas por ter, afinal, algo que os une. Portanto, ela viajou muito pelo mundo e nas suas viagens ela teve possibilidades de conviver com diferentes culturas, também teve muitas saudades de casa e experimentou conflitos de idiomas. Mas tudo isso serviu, lhe veio a inspirar também os seus livros seguintes, nomeadamente um outro livro que também está traduzido em Portugal e que é também um dos seus mais importantes livros, que é o Viagens, que venceu o Man Booker Prize, portanto o International Man Booker Prize, no ano de 1918 e que foi também finalista do National Book Award, também do mesmo ano de 2018. Portanto, a ver, uma grande parte das suas obras tem enormes, os maiores prémios que existem. Nessa altura, o seu casamento desmoronou-se e ela teve de mudar de casa, mas nunca lhe passou pela ideia de deixar de escrever. Continuou a dedicar-se inteiramente à escrita. Até, inclusive, lá no tal discurso do Nobel, podemos ler: de qualquer forma, não sabia como fazer outra coisa. Também não me ocorreu emigrar, embora muitas vezes tivesse vivido no estrangeiro por mais ou menos tempo. Portanto, ela continuou a viver lá na Polónia, mudou-se para outra casa, para outro local, mas escrever aquela não deixou. Veio, alguns anos depois, um outro romance que também está traduzido em Portugal e que é também
uma das suas mais fantásticas e maravilhosas obras, que é este: Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos, que saiu em 2009. Este título é, às vezes, uma adaptação de, de uma frase do William Blake, que é muito referida aqui no livro. Já agora podia até te falar mais sobre este livro, porque foi o livro que eu andei a ler esta semana. Este livro discute temas como a civilização e em contraste com a natureza, com o mundo natural. E é uma verdadeira reflexão sobre a condição humana. Foi também finalista do Man Booker Prize, em 2019, e foi adaptado ao cinema, sendo a própria autora coautora do roteiro. O filme foi dirigido por uma cineasta lá polaca, que é a Agnieszka Holland. Mas falando mais sobre o livro, portanto, a história é passada lá na Stalval, onde ela tinha casa, e a protagonista era uma senhora já de idade, de nome Janina Duzejko. Ela chateava-se que a chamassem Janina, não queria. Ela queria ser a senhora Duzejko. Era uma senhora que tinha sido construtora de pontes, andou lá pelo Médio Oriente e construiu pontes, mas agora já era idosa. E então estabeleceu-se lá na Calval, vivia lá todo o ano, a maioria das pessoas só tinham lá uma casa de verão, e no inverno iam para outros locais, porque lá era um frio enorme, só neve, só gelos. Mas ela vivia lá todo o ano e tomava até conta das casas das outras pessoas que lhe pediam para ir lá tomar conta. E ela começou, portanto, a viver aquela vida lá na aldeia, adorou aquela vida. E tornou-se uma protetora acérrima da ecologia, dos animais, e uma inimiga feroz dos caçadores, não só os caçadores furtivos, mas inclusive a própria associação de caça, porque ela considerava que os animais eram seres dignos e inteligentes, no fundo, como nós próprios. Portanto, ela era uma defensora das grandes ideias que hoje nos enchem o nosso mundo, não é? Lembram-se que propriamente, não só em Portugal, como noutros países, se estão a criar leis sobre a defesa dos direitos dos animais e também da proteção da natureza contra tudo o que era destruição da natureza. Não é? Lembra-se que hoje há leis contra as touradas, contra tudo isso que seja atentar contra os direitos dos animais. Portanto, temos aqui um livro que, sobretudo, aquelas pessoas que são muito amantes dos bichinhos, dos seus animais domésticos e não só, e que não comem carne, nem que são contra os maus tratos aos animais, vão adorar ler este livro. Ela continuou a escrever, aquela que atualmente é considerada a sua obra-prima e que foi editada no ano de 2014 e que, ao que consta, terá levado cerca de 7 anos a preparar, que não está traduzida ainda em Portugal, mas que é um grande livro, um épico, com cerca de 900 páginas, poderíamos traduzir, não sei se quando for traduzido será esse o título que lhe vão dar, mas podemos traduzir por o livro de Jacó. Ora, este Jacó não é o Jacó da Bíblia, é o Jacó Frank, ou como mais traduzimos, portanto, em inglês, o Jacob Frank, que foi um místico que existiu no século XVIII, que fundou uma seita. Ele era judeu, mas depois converteu-se ao islamismo e depois converteu-se mais tarde ao cristianismo. Ele foi um indivíduo muito estranho, mas que fundou, portanto, inspirou-se numa outra
anterior, num outro que se considerava o Messias que vinha libertar o povo judeu, o verdadeiro Messias, que era um tal Zabbatai Zevi, que não sei se recordam, porque eu já falei nele, porque é também o tema num livro de um outro autor polaco galardoado com o Prémio Nobel, que é o Isaac Bashevis-Singer, de quem eu falei aqui há uns meses atrás, e que, portanto, que é o livro, chama-se O Satã Engorai, se recordam, e que também fala, portanto, deste mesmo tema. E então, este inspirou-se no Zabbatai Zevi, este Frank Jacob, e continuou as teorias, as doutrinas dele. E então, a Olga Tokarczuk demorou uma quantidade de anos a fazer pesquisas históricas, fez várias viagens internacionais, percorreu os caminhos percorridos por ele, analisou imensos documentos, recolheu detalhes, pormenores, que lhe permitiram então escrever esta grande obra épica que ainda, como disse, ainda não está editada em Portugal, mas que já saiu em 2014. Olga Tokarczuk é hoje uma das melhores e mais apreciadas autoras do nosso tempo. A sua obra está traduzida em cerca de 30 línguas, tem sido alvo de várias distinções, algumas das quais já referi, não só lá nacionais, mas internacionais. Como vimos, ela recebeu 2 vezes o mais importante prémio literário lá do seu país, o tal Nike. Foi também, no ano 2018, finalista do prémio o Fémina estrangeiro, internacional. Foi vencedora do Man Booker em 2018, como já falámos. Portanto, tem realmente os mais famosos prémios internacionais. E para coroar tudo isso, foi distinguida com o Prémio Nobel de Literatura. Pela sua imaginação narrativa, que, com uma paixão enciclopédica, representa o cruzamento de fronteiras como forma de vida. Ela foi a 15ª mulher a vencer o Nobel de Literatura. Portanto, este prémio foi atribuído no ano seguinte, porque no ano anterior houve lá umas polémicas e então o Comitê Nobel decidiu não atribuir o prémio nesse ano, mas no ano seguinte atribuiu os dois prémios a 2 autores diferentes. A Olga Tokarczuk tem residido nos últimos anos na cidade de Wrocław e também lá no Vale, no tal Vale de Kłodzko, tem a casa onde ela vai, portanto, a passar as tais férias de verão e continua a ler, continua a tirar inspiração do que vê, nomeadamente dos filmes de cinema. Ela inspira-se bastante nas produções cinematográficas, nos filmes que vê. Agora já não viaja tanto como viajava quando era mais nova, mas continua a fazer viagens, embora raramente. Ela tornou-se tão mais estável, mais introspectiva, mas não quero acabar de escrever, quero continuar a escrever. A sua grande paixão continua a ser a escrita e que ela executa com muita mestria, com muita qualidade. E os temas, como vimos, são variados, vão desde o realismo mágico até à temática feminista. Ela disse lá no discurso do Nobel: tenho ideias para mais livros e agora estou a trabalhar em 2 deles. A escrita continua a dar-me um grande prazer. Ora, ainda bem, porque os livros dela são maravilhosos. Os 4 que já estão traduzidos em Portugal estão a ter muita saída e são muito apreciados. Portanto, oxalá ela continue a escrever e possamos daqui a amanhã ter ainda muito mais livros dela cá no nosso país, editados pela Cavalo de Ferro. Pronto, por hoje por aqui me fico. Espero que tenham gostado. E se Deus quiser e tiver vida e saúde, para a semana cá estarei para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem.